Hoje nós vamos ver os livros 6 e 7. Vai começar justamente toda uma digressão filosófica que vai tratar do objeto do saber do filósofo. Livro 6. Livro 6, vamos fazer 3 comparações. São feitas, que são os famosos, os conhecidos 3 símiles da República de Platão. O primeiro símile é o símile da comparação da linha, onde nós vamos entender essa divisão entre sensível e inteligível, tá? Se fosse uma linha assim, o sensível de um lado, o inteligível do outro. O segundo símile é o símbolo do Sol, essa analogia solar, né? O terceiro é a famosíssima alegoria da caverna. Resumidamente, o símbolo da linha, né? Aquela comparação entre o sensível e o inteligível, né? Ele diz o seguinte: Sócrates pede para que se imagine uma linha dividida em 2 partes, que representaria 2 planos da realidade. Um plano sensível, que é o plano da mudança, e é o plano dos seres, que na medida em que mudam, não tem uma realidade autêntica, não tem uma identidade, mas apenas participam da sua identidade verdadeira, que está no outro plano. Este outro plano é o plano inteligível. É lá que está a identidade verdadeira. Nesse lado daqui, o lado sensível, não está a identidade verdadeira. O plano inteligível, que é preciso percorrer pelo conhecimento. E é isso que vai fazer a dialética. Tá? Então, no fundo, você vai almejar o conhecimento quando você vai para o plano intelectivo. Então, esses vários níveis, tanto do ser quanto do conhecimento, para se chegar justamente ao máximo conhecimento, que é a ideia do bem. Vamos pegar alguma coisa que tem uma aparência de belo. Quando você contempla um quadro de uma paisagem, então esse é o conhecimento que você tem da imagem. Da imagem, né? Não é aquela paisagem que está retratando alguma coisa que você tem ideia da imagem, não é daquela coisa, tá certo? Bom, depois nós passamos a um conhecimento de quê? Da paisagem, onde eu posso descrever a paisagem. Aí eu estou passando para outro plano, não só estou vendo a imagem, estou descrevendo a paisagem. Então isso corresponderia a uma certa descrição, que é exatamente o que? É a opinião. Tá? Então, mais ou menos, você está olhando uma coisa aí fora, você está vendo imagem, mas se você começa a querer descrever aquela situação, então você vai tendo uma opinião, tá certo? E aí eu passo para o plano inteligível. Até aí, então, no plano sensível eu tenho a imagem e tenho uma opinião. O que mais tem no Brasil é só opinião. O pessoal só tem opinião, o pessoal não usa o intelecto, né? E aí eu passo para o plano inteligível, que é o plano a partir do qual, pelo raciocínio, eu chegarei à tentativa de uma definição do que é belo em si. Não será mais a imagem da paisagem, mas vai ser aquilo que faz com que naquela paisagem e no quadro da paisagem faz essas 2 coisas belas. Então nós podemos resumir em 4 níveis de conhecimento, né? Ou 3. Acho que é melhor botar 3, que é o conhecimento das imagens, que são 4 no fundo, né? O conhecimento das imagens, a opinião, a razão discursiva e a intelecção. A ilustração que vai ser dada, né, vai ser justamente no terceiro símile. Mas qual é esse aí? Que é a alegoria da caverna que eu falei. Isso é fundamental de conhecer isso.
Para entender esse terceiro símile, é comentar o segundo símile. A segunda comparação que vai ser feita, que é a comparação do Sol, nós falamos que era a segunda, ou a analogia solar. E Sócrates diz assim: eu não posso definir o que vai ser esse segundo símbolo, que é o Sol. Olha só, você lembra que ele falou que a gente tinha que chegar onde? No bem. Era a última etapa, né? E o que é o Sol e o que é que tem a ver com o bem? Olha só. Eu não posso definir o bem. Eu posso apenas falar do filho do bem. O filho do bem é o Sol. Lembra que para Meixama, o que ele fala? Ele diz que o corpo de Deus é o Sol, né? E aquelas manchas solares ali é que está o espírito do Sol, lembra? O que o Sol é para o mundo sensível, o bem é para o mundo inteligível. Está sacando assim como... É por isso que nós precisamos da ideia do bem, porque o que é o Sol no mundo sensível, ele dirá que é fonte de crescimento, de nutrição de todas as coisas, de manutenção da sua vida. Assim também, então, no mundo inteligível, o bem é aquilo que dá unidade e inteligibilidade às ideias. Isso capacita os interlocutores de Sócrates a entender a comparação que Sócrates vai fazer no início do livro 7. Bom, então nós queremos fazer juntar o livro 6 com o livro 7, já falamos sobre o livro 6, sobre esses 3 signos, sobre a alegria da caverna, né? Falamos antes sobre o Sol, o intelectível, o sensível. O livro 7 ele se abre então com a famosa alegoria da caverna. Ele imagina que algumas pessoas que estão amarradas no fundo de uma caverna, eu vou dar a ideia, depois eu vou falar como o Sócrates fala, aqui sou eu que estou fazendo uma introduçãozinha, né? Que algumas pessoas que estão amarradas no fundo de uma caverna, amarradas, voltadas para a parede dessa caverna, então o cara está assim, né, como se eu tivesse a parede fosse aí, entendeu? Eu estou aqui amarrado. Agora, nas minhas costas, né? E voltados para a parede dessa caverna, que não consegue mexer o pescoço, você não pode fazer isso. Está firme. E no fundo da caverna, na parede, são projetadas imagens, porque entre a saída da caverna e onde eles estão, há uma fogueira. E essa fogueira que projeta como uma espécie de imagem cinematográfica. As sombras, você vai ver as sombras, tem gente passando ali perto da fogueira, então a luz vem, como se fosse uma película cinematográfica, projeta as sombras, né? As sombras dos seres, dos objetos, das pessoas que passam fora da caverna. E eles tomam as sombras, porque veja, estão aí a vida toda assim, eles estão tomando a sombra como realidade. E aí Sócrates então diz que essa é a nossa condição. Então, ele está dizendo o seguinte, o que nós estamos vendo, realmente, nós não temos consciência que nós estamos dentro de uma caverna. E que nós vamos vendo não é a realidade, são sombras da realidade. A realidade está em outro lugar, está no intelectivo. Então, se a pessoa não usa o intelectivo, ele só está vendo a sensação. Entendeu? Eles tomam a sombra como realidade, e aí Sócrates diz que essa é a nossa condição. A nossa condição é similar a desses prisioneiros que a vida toda tomaram as sombras por realidade. Ele diz assim que, o que ele fala? Aí um prisioneiro consegue de algum modo se libertar e foi para lá, né, daquelas suas cadeias, e consegue subir para fora da caverna. E quando ele sai da caverna, o que ele vê? Os objetos, os seres, né, as pessoas todas lá fora. Ele vê como eles são iluminados pela luz do sol. Está vendo a alegoria do sol? O sol está lá no sensível, do outro lado. Tá. Então essa imagem do filósofo que sai da caverna
e contempla as coisas enquanto tais iluminada pela luz do sol, assim também se dá o conhecimento pela ideia do bem. E o nosso intelecto é capaz de contemplar as ideias e, ao contemplá-las, adquirir um critério para distinguir uma imagem da realidade e, portanto, adquirir um critério para se ter saber, para se ter conhecimento. Então, agora nós estamos restritos ao plano da ideia, mas nós podemos ter saber. E como se tem saber, não se é justamente pelo exercício da dialética. O prisioneiro, quando ele volta, o cara saiu, foi lá, o filósofo saiu. Quando ele volta para o fundo da caverna, ele então vai começar a catucar as pessoas, vai começar a dizer: olha, o que vocês estão vendo não é realidade, a realidade é outra coisa, vocês estão vendo é sombras. E eles dirão: ora, você está louco? Sai daqui, senão nós o matamos. Então aí é um eco de um grande impacto. Porque o que quer dizer isso no fundo? É que Platão sofreu muito com a morte de Sócrates. Então ele está fazendo essa cena toda, ele está dizendo como os caras que estavam para julgar Sócrates, né, para condenar Sócrates, para matar Sócrates, eles faziam isso porque Sócrates estava querendo acordar eles. Então, vamos matar Sócrates. Então ele coloca esse mito, né, nessa coisa, porque ele foi impactado por isso, né? Uma cidade que é justa, como Atenas, ou que pelo menos é extremamente desenvolvida, culta, uma das cidades mais desenvolvidas da Grécia, e no entanto ela mata pela votação da maioria. Por isso que essa porra da democracia não funciona direito, entendeu? Porque a maioria vota, às vezes, ou pelo Lula, matando a expectativa que a pessoa possa ter de positivo. A maioria é fogo. Quando a maioria é burra, ignorante, que não se desenvolve, nem quer se desenvolver sua inteligência, seu intelecto, lembra? Quer viver na base de opinião, quer viver só no mundo sensível. Essa é uma desgraça, né? Ora, a verdade então pode ser a opinião, e mais, se a verdade é a opinião da maioria, como é que então nós vamos colocar essa questão? Se a verdade é a opinião da maioria e é justa a cidade que matou Sócrates, mas isso não pode ser, é uma contradição em termos. Logo, a verdade não é opinião, e muito menos a opinião da maioria, que pode ser manipulada. Então vai haver toda uma discussão depois sobre o percurso que deve ser feito no currículo do filósofo, com a formação, começando com a matemática, aí vai percorrer uma série de outras ciências até se chegar à dialética. Aí, quando ele é formado, ele vai estar capacitado para contemplar a ideia do bem. E aí ele vai poder realmente governar a cidade, onde ele não vai receber nada para isso. Ele vai governar por dever, por retribuição à educação que a cidade deu a ele. E assim nós terminamos o livro 7. Podem vocês imaginar isso, cara? Esses caras que estão lá no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, eles estão fazendo as coisas para si, não é para o bem da nação, não é para o bem. Eles têm que sair de lá, temos que botar outras pessoas lá. É isso? Tem que botar. Se não botar, você vai ser governado por essa pior, esse escafajeste todo, que não pensa no bem comum, estão pensando no bem de si mesmo, da sua família. Entendeu? Então vamos começar o livro 6, depois vamos fazer o livro 7. O livro 6. Vamos passar algumas coisas aqui, que eu quero ficar só com... Senão eu tenho que falar, estou passando bastante folhas aí. O Juliano está aí para ver. Passei bastante mesmo, passei... Não sei nem quanto contar, quer ver? 2,
4, 6, 8, 10, 11. Passei 11 folhas. Tem que passar. Isso eu estou dando uma dica assim, quem quiser ver o livro integral, o livro é esse aqui. Certo? São os 10 livros, aliás. Então nós estamos no livro 7, se não me engano, né? Ou 6, acho que é o 6. Tem uma hora que Sócrates fala assim, de modo nenhum, né? Por conseguinte, é impossível que a multidão seja filósofa. Impossível. Logo é forçoso que os filósofos sejam criticados por ela, sim, e também por aqueles particulares que acompanham com a multidão e desejam agradar, é evidente. Por estes motivos que meio de salvação vislumbras para a natureza filosófica, de maneira que possa permanecer na sua ocupação para atingir sua finalidade? Raciocina a partir dos antecedentes. Concordamos que a facilidade de aprender, a memória, a coragem, a superioridade são próprias dessa natureza? Concordamos? Ora, uma pessoa assim não será logo desde a infância, o primeiro entre todos, sobretudo se a sua complexão física corresponder à espiritual? Como não há de ser assim, os familiares, concidadãos, quererão, portanto, segundo julgo, utilizá-lo para os seus próprios negócios quando for mais velho. Pô, aí está usando a pessoa que tem capacidade simplesmente para seus negócios quando for mais velho, é verdade. Onde prostrar-se a seus pés, por conseguinte, com súplicas e honrarias, apropriando-se do seu futuro poder e lisonjeando com antecedência. É assim que costuma ser, efetivamente. Que julgas, então, que há de fazer? Um homem destes, no meio de gente desse tipo de espécie, de mais a mais se der o caso de ser natural de uma grande cidade, se for rico e nobre, e ainda por cima bem parecido e alto, né? Acaso não se encherá de esperanças impossíveis, supondo-se capaz de administrar gregos e bárbaros, e ainda por cima não se levará até as alturas, cheio de orgulho e arrogância e privado de reflexão? Mas privado de reflexão? Com certeza. Enquanto ele estiver a decair para esse estado, se alguém aproximando-se mansamente dele lhe disser a verdade, que não tem senso e que precisa dele, mas que não pode ser adquirido senão por quem for escravo dessa pesquisa, acaso julgas que lhe será fácil escutar-te no meio de tantos erros? Longe disso. Ora, se devido à sua boa natureza e às suas afinidades inatas, com esse discurso ele foi de algum modo levado a perceber-se do fato, a desviar caminho e a deixar-se arrastar para a filosofia, que pensamos que farão aqueles que julgam vão perder a utilidade e a companhia dele, os interesseiros. Todas as ações, todos os discursos não os dirão e farão, quer junto dele a fim de que não se deixe convencer, quer junto do que anda a persuadi-lo, né? Botar ele lá, para que não seja capaz disso, quer armando ciladas na sua vida particular, quer intentando-lhe processos publicamente. Cara, é forçoso. Será possível, portanto, que um homem nestas condições se dedique à filosofia? Não, de modo nenhum. Veja, então, que não errávamos quando diziam que as próprias componentes da natureza filosófica, quando surgem num ambiente perverso, esse ambiente perverso pode ser até a tua própria família, cara. A família pode te convencer, não, você vê que o cara é bom. Ah, não, você cuida dos negócios aqui da família, não sei o quê. Pô, mas o cara podia estar administrando um país, uma coisa muito maior. Mas não, todo mundo começa a querer usufruir do cérebro dele para aquela condição menor. Entendeu? Quer dizer, quando surge num ambiente perverso, são culpadas, em certa maneira, dela decair do seu posto, assim como os chamados bens, a riqueza e todo equipamento congênero. Não erramos, pelo contrário, dissemos bem.
Aí Sócrates fala assim: esta, meu caro amigo, a extensão e qualidade da perdição e corrupção da melhor da natureza para exercer uma profissão superior, natureza, aliás, pouco frequente, como dissemos, é de homens dessa espécie que provém os que fazem o maior mal às cidades e aos particulares, e os que fazem o maior bem quando se der o caso de se deixar arrastar para esse lado. Mas uma natureza medíocre jamais fará algo de grande a alguém, seja um particular, seja a uma cidade. E às vezes o que acontece é que os medíocres tomam conta das coisas. Você viu esse Toffoli? O Toffoli não é um cara medíocre, não passou em concurso nenhum, deu esse voto de 4 horas só falando besteira. O cara não podia estar ali, cara. O cara é um medíocre. Como é que faz deixar um cara ficar numa... É um ridículo para ele, mas ele não se dá conta que é ridículo, não é? E é horrível para a gente. Eu vou ficar batendo nessa tecla aqui, porque na época de hoje, o que está acontecendo aí é isso. É o Toffoli na presidência. Não dá. E o Lula aí solto. Também não dá. Então a gente tem que ficar o tempo todo batendo nisso. Quer que eu bata numa outra teclinha? Vou bater para você, Juliano. E fala o seguinte: por que o Renan Calheiros não foi julgado até hoje? Explica. Não, pai, sério. Por que não foi julgado? Quem que está impedindo, não está deixando ele ser julgado? O que a gente pode concluir? Tem rabo preso aí, pô. Ele sabe muita coisa, vai botar muita coisa. Então esses poderosos aí, é isso? Tá bom. Aí, por conseguinte, Sócrates fala assim: tente-se pôr à prova dos trabalhos, temores e prazeres, que há pouco mencionamos, ainda daquilo que então deixamos ficar, mas que agora referimos, que é preciso de se exercitar em muitas ciências, para ver se são capazes de aguentar estudos superiores, ou se sente receio desses estudos superiores, como aqueles que têm medo dos demais casos. Aí o cara convém certamente que se veja se são capazes, mas que estudos superiores são esses que dizem? Deves lembrar-te que distinguimos 3 partes da alma e concluímos relativamente a justiça, a temperança, coragem, sabedoria. Lembra que a gente ficou falando disso? Ele ficou falando disso, estou aqui repetindo, né? Menção fala sabedoria, amor e força, não é isso? Então aqui é o seguinte: sabedoria, né? A força está lá na coragem e tal, né? E o amor está na justiça. Quem não tiver... Essa é uma das grandes verdades. Se o camarada não tiver amor à justiça, se o cara não quiser a justiça, ele não tem amor dentro dele. Um amor desse tamaninho só. Vai ver que é um amor próprio. Tá certo? Se não me lembrasse, não teria direito a escutar o que te falta dizer. E o que se disse antes disso? O quê? Dissemos nós que para ser possível contemplar estas perfeições, tinha de se dar uma grande volta após o qual se tornavam visíveis, mas que se podia conseguir fazer uma demonstração correspondente ao que anteriormente se afirmara. Vós declaraste que era o bastante, e assim se fez uma exposição que, segundo me parecia, deixava a desejar. Mas se vós agrada, dizei-o. Para mim estava na boa medida, e também para os outros. Mas, meu amigo, repliquei, em casos destes, uma medida que deixa a desejar, por pouco que seja, da realidade, não é de modo algum uma boa medida. Quando está fora da realidade, não é boa medida, por menor, por pouco que seja. Porquanto não pode haver uma medida imperfeita, seja do que for. Mas às vezes certas pessoas entendem que já basta e que não é preciso para nada prosseguir as investigações. Até há muitos que aceitam que seja assim por indolência. Tal aceitação é a atitude que menos deve ter um guardião do Estado e das leis. Naturalmente. Logo, meu amigo,
ele tem de ir pelo caminho mais longo e que não se esforce menos nos estudos do que nos exercícios físicos. Tem que estudar. Messiânicos do mundo inteiro vão ler os ensinamentos. Não fique só no ritual. Olha quanta coisa que tem que falar. Eu vou na igreja, assisto o culto, não sei o quê. Para com isso, é besteira só ficar nisso, cara. Tem que estudar. É um caminho mais longo, não tente ficar no caminhozinho curto, não. Então, nesta mais elevada, ainda há algo de superior à justiça e às outras qualidades que analisamos, não só superior, mas também não devemos apenas contemplar como até agora o respectivo esboço, mas sim não deixar de observar a obra acabada. Ora, não seria ridículo pôr todo o empenho em outras coisas de pouca valia, esforçando-se para que sejam o mais exatas e perfeitas que é possível e não entender que as coisas mais importantes merecem maior exatidão? O que mais o pessoal fica fazendo é isso, é jogando o pessoal para uma coisinha menor. Você vê, às vezes gastam horas e horas. Só você assistir um pouquinho aquele negócio do Congresso, do Senado, da Câmara dos Deputados. Cara, os caras se perdem. E às vezes o nego faz de propósito. Faz de propósito. Eu vi uma cena, Juliana, não sei se você viu isso. Uma deputada, acho que ela é deputada, não sei se é deputada ou senadora, acho que é deputada, Maria do Rosário. Chegou a ver? Segurando o deputado? Não deixando a mulher sair. Deixando o deputado sair. É porque ela achou que a mulher tinha chamado de vagabunda. Não, ela estava filmando, a deputada estava filmando, ela não queria deixar ela sair. E aquela não é histérica, né? Aquela é histérica, aquilo ali, ela é maluca. Totalmente maluca. E como é que pode ser deputada? Só volta, né? Ai, velho, democracia é uma merda, cara. Se convence disso. Quando o pessoal fala lá, não, nós estamos no regime democrático, sabe o que eles querem dizer? Se você não for democrata, você é fascista. Não, senhor, não enrola as pessoas, não, cara. Não enrola, não. Democracia é uma merda, sabe por quê? Porque o povo é merda. Então, como é que um povo merda pode votar em gente bem? Não pode. Entendeu? Bom, tem uma hora que a pessoa faz uma pergunta assim, mas quanto a esse estudo mais elevado e ao objeto que lhes atribui, julgas que alguém te deixará sem te perguntar qual é? Né? Ele fala, de modo algum, mas interroga tu mesmo, fala Sócrates. De resto já ouviste não poucas vezes, e agora ou não te lembras ou então estás disposto a reter-me, causando-me dificuldades. Julgo que é mais por esta razão, uma vez que já me ouviste afirmar com frequência que a ideia do bem é a mais elevada das ciências e que para ela é que a justiça e as outras virtudes se tornam úteis e valiosas. Porque se você não tiver o bem como referência para a justiça, justiça para fazer o mal, é o que está aí, é o Supremo Tribunal Federal. Né? E agora, já calculas mais ou menos que é isso que vou dizer? E além disso, que não conhecemos suficientemente essa ideia, se não a conhecemos, e se a parte essa ideia conhecemos tudo quanto há, sabes que de nada nos serve, da mesma maneira que nada possuímos se não tivermos o bem. Ou julgas que vale de muito possuir qualquer coisa que seja, se ela não for boa? Não for boa, por que você está querendo esse troço desse? Ou conhecer tudo mais, exceto o bem, e não conhecer nada de belo e bom. Aí o cara, por Deus que não. Claro, pô. Então, entendeu? Quer dizer, você tem que chegar logo no âmago da questão. É o cara que quer o bem, ou seja, quer a justiça para chegar ao bem. É isso que tem que ser. Uma cidade, se olhar, aquele deputado está fazendo isso, aquele senador, aquele ministro, o nosso top está fazendo isso, roda com ele, vai para fora. Mas ele foi indicado, foi eleito, roda para fora. Porque quem foi que elegeu? Foi aquela meia dúzia?
Bota para fora, entendeu? Tem que acabar com esse negócio de legalidade. Aí você vai dizer, mas você quer ilegalidade? Não, não é bem essa palavra. Eu quero uma outra legalidade, que não é essa daí. Ah, mas isso está na Constituição. Foda-se. Sabe por quê? Porque a Constituição foi feita por esses vagabundos. Se a Constituição for feita por gente séria, aí vamos obedecer, pô, porque todo mundo queria o bem. Esses vigaristas não querem o bem. Entendeu isso? Acorda. Pô, parece que eu já estou falando até de outra coisa aqui, mas tá bom, tá? Pô, não aguento isso, cara. Não aguento, né? Assim, pô, estou com 75 anos, será que eu não vou ter um cheirinho, uma coisinha de ver alguma coisa boa, sempre na oposição, cara? E esses moleques aí, são os moleques salafrários, um vagabundo danado, aí no governo, pô, cacete, eu não quero ser administrado por essa turma não, de jeito nenhum. Ele fala assim, não é por Zeus que não, mas na verdade sabes que também, que para a maioria, é o prazer que se identifica com o bem, ao passo que para os mais requintados, não, é o saber. Entendeu? Muita gente associa, não, eu estou numa boa. Ah, sim, você está se norteando simplesmente pelo prazer? O que é o prazer? Tomar um shopping, ter uma mulher lá, ou ter um homem lá, qualquer coisa desse tipo, é isso que é o prazer? Ou ir para a torcida do Flamengo, Mengo, porra, cara, é saber, né? E que os que assim pensam, meu amigo, não são capazes de explicar o que é o saber, mas acabam por ser forçados a dizer o que é o saber do bem. Coisa que é bem ridícula, falou o cara, né? E como não seria, se censurando-nos por não conhecermos o bem, fala em seguida como se o conhecêssemos. Declaro que é o saber do bem, como se nós compreendêssemos o que eles querem dizer quando profere a misteriosa palavra bem. Aí o cara é verdade. E agora, os que definem o bem como prazer, acaso estão menos eivados de erro do que os outros? Ou não são também eles forçados a concordar que há prazeres maus? Ih, aí crencou o cara. Todo prazer é bom? Crencou. Aí o cara, seguramente que sim. Acontece então, segundo penso, que tem de concordar que as mesmas coisas são boas e más, ou não? Sem dúvida. Não é evidente que a este respeito há grandes e frequentes discussões? Como não haveria de havê-las? Pois então, e não é evidente que quanto ao justo e ao belo, muitas pessoas escolherão as aparências. Lembra da caverna lá? As aparências. E ainda que não tenham realidade, mesmo assim é isso que querem praticar, possuir e aparentar. Ao passo que, quanto ao bem, a ninguém basta já possuir a aparência, mas procuram a realidade. E nesse ponto já toda a gente despreza a aparência? Exatamente, ora, aquele bem que toda a alma procura, e por causa do que faz tudo, adivinhando-lhe o valor, embora ficando na incerteza, e sendo incapaz de aprender ao certo o que é, nem de se apoiar numa crença sólida como relativamente a outras coisas. Motivo porque perde também as outras no caso de poderem ser úteis. Acerca de tal e tamanho bem, havemos de dizer que deves ficar nas trevas, tal como aqueles que são os melhores na cidade, em cujas mãos tudo entregaremos? De modo nenhum. Entendo pelo menos que não vale muito a pena que o justo e o belo, sem se saber onde está o bem, tenha um guardião, enquanto ele desconhecer essa relação, e profetizo que antes disso ninguém conhecerá suficientemente nenhum desses bens. Aí o cara profetiza bem. Acaso a nossa Constituição não estará perfeitamente organizada se velar por ela um guardião detentor desses conhecimentos? A Constituição só terá, perfeitamente organizada
se ela for velada por um guardião detentor desses conhecimentos do bem. Então você vê no tempo da justiça, vamos voltar de novo no Toffoli, como é que pode, cara? Tem que ficar falando o tempo todo isso, até o pessoal daí se convencer, né, que ele não pode continuar, né? É necessário, mas agora tu, ó Sócrates, o que é que tu afirmas que seja o bem, a ciência ou o prazer ou qualquer outra coisa? Olá, amigo, há muito que eu estava mesmo a ver que não te servia a opinião dos outros a este respeito. É que também não me parece justo, caro Sócrates, que se saiba expor as doutrinas alheias e as próprias não, quando uma pessoa se ocupa destas questões há tanto tempo. Ora essa, parece-te justo que uma pessoa fale sobre aquilo que ignora, como se o soubesse. Não é como se soubesse, mas como se entendesse consentir em dizer aquilo que pensa. Ora essa, não te apercebes de como as doutrinas sem base no saber. Ora essa, não te apercebe de como as doutrinas sem base no saber são uma vergonha? Quantas coisas, né? Você pode ver petistas, tudo essa vagabundagem toda, tão longe do saber, são uma vergonha. Dentre essas são cegas melhores, ou achas que diferem em alguma coisa de cegos que caminham por uma estrada, aqueles que têm qualquer opinião verdadeira sem perceberem? Não difere nada. Queres então contemplar coisas vergonhosas, cegas, tortas, sendo lícito ouvir coisas brilhantes e formosas? Aí o cara chega a dizer assim, por Zeus, ó Sócrates, interveio Glauco, não te detenhas como se tivesse chegado ao fim, basta que nos faça uma exposição sobre o bem, tal como a fizeste sobre a justiça, a temperança e as outras qualidades. Aí Sócrates, também me bastará a mim, e por completo, meu amigo. Todavia, com receio de não ser capaz, pode o meu jeito, meu zelo desajeitado chegar a causar riso. Mas, meus caros, vamos deixar por agora a questão de saber o que é o bem em si. Parece-me grandioso demais para, com o impulso que presentemente levamos, poder atingir por agora o meu pensamento acerca dele. Ele está fazendo assim, está ajeitando, porque está vendo que o pessoal ainda está cru para ele falar, né? Então ele fala, o que eu quero é expor-vos o que me parece ser filho do bem, e muito semelhante a ele, se tal vos apraz, caso contrário, deixamos isso. Filho do bem sabe o que é o sol, né? Aí o cara diz lá, para outra vez pagarás a explicação que nos deve acerca do Pai, que é o bem, entendeu? Aí o Sócrates, tomara que eu a pudesse pagar e vou recebê-la, e não como agora, dar-vos só os juros. Está fazendo uma... Recebei, portanto, este juro, este filho do bem em si, mas tende cuidado em que não vos não engane sem querer, entregando-vos contas falsas do juro. Estou fazendo uma analogia com a situação, né? Teremos cuidado até onde puder, mas fala então. Só depois de termos chegado a um acordo, devo-vos ter lembrado o que anteriormente dissemos e que já em muitas outras ocasiões se afirmou. O que? Perguntou ele. O que há muitas coisas belas e muitas coisas boas e outras da mesma espécie que dizemos que existe e que distinguimos pela linguagem. Dizemos sim, é que existe o belo em si e o bom em si. É aquela parte lá intelectiva, você não ficar vendo as aparências, o sensível, entendeu? E do mesmo modo, relativamente a todas as coisas que então postulamos como múltiplas. Lembra que o problema dele não é querer a multiplicidade, mas sim a unicidade. Porque você pode ver, eu falar assim, na multiplicidade, várias coisas que são belas. Tá certo? É uma multiplicidade. Mas a pergunta é a seguinte, mas o que é o belo em si? Essa é uma questão crucial. O Meixama, aliás, só de passagem, o Meixama responde muito bem a essa questão.
Porque ele vê o seguinte, ó, qual é o tripé, né, para ficar mais próximo de Deus? É a verdade, o bem e o belo, né? Aí se a pessoa perguntar assim, mas o que é o belo, por exemplo, é uma manifestação da verdade, do bem, expressa pelo sentimento. Ou seja, porque se eu estou próximo de Deus, é verdade, bem e belo, mas eu tenho que pensar. Meu pensamento é razão, sentimento e vontade. Então o que é o belo? É uma manifestação da verdade bem expressa pelo meu sentimento. O bem já vai ser outra coisa. Entendeu? O bem já vai ter que ser expresso por quê? Verdade, bem e belo. Então o bem vai ter que ser expresso, pensamento, quer dizer, razão, sentimento e vontade. Então vai ter que ser expresso pela minha vontade, porque a verdade vai ser expressa pela minha razão. Entendeu? E que existe o belo em si e o bom em si, e do mesmo modo relativamente a todas as coisas que então postulamos como múltiplas, e inversamente postulamos que a cada uma corresponde uma ideia que é única, e chamamos de essência, que é a unidade, não é a multiplicidade. Entendeu? É isso. E diremos ainda que aqueles que são visíveis, sensíveis, né, mas não inteligíveis, ao passo que as ideias são inteligíveis, mas não são visíveis. Absolutamente. Por que meio vemos o que é visível? Por meio da vista, né? Qual é dentro os deuses dos céus aquele a quem atribuis a responsabilidade deste fato, de a luz nos fazer ver da maneira mais perfeita que é possível e que seja visto o que é visível? O mesmo que tu, o restante, pois é evidente que estás a perguntar pelo sol. Aí entra a questão do sol. Acaso a vista não se encontra na seguinte relação para com Deus? Qual? A vista não é o sol, nem ela, nem o lugar onde se forma, que chamamos os olhos. Pois não, mas são, segundo creio, todos os órgãos dos sentidos os mais semelhantes ao sol, de longe. E o poder da visão que possui, que lhe é dispensado por ele, não é como se transportasse de lá, absolutamente. Porventura o sol, que não é a vista, mas sua causa, não é contemplado através desse mesmo sentido? Assim é. Pode, portanto, dizer que é o sol que eu considero filho do bem, que é o que o bem gerou à sua semelhança, o qual o bem é no mundo inteligível, em relação à inteligência e ao inteligível, mesmo que o sol no mundo visível em relação à vista e ao visível? Como? Explica-me melhor. Sabes que os olhos, quando se voltam para objetos cujas cores já não são mantidas pela luz do dia, mas pelos clarões noturnos, veem mal e parecem quase cegos, como se não tivesse uma visão clara? Exatamente. Mas quando se voltam para os que são iluminados pelo sol, acho que veem nitidamente e torna-se evidente que esses mesmos olhos têm uma visão clara. Sem dúvida. Portanto, relativamente à alma, reflete assim: quando ela se fixa num objeto iluminado pela verdade, pelo ser, compreende-o, conhece-o e parece inteligente. Porém, quando se fixa no objeto ao qual se misturam as trevas, o que nasce e morre, só sabe ter opiniões. Vê mal, alterando o seu parecer de alto a baixo, e parece já não ter inteligência. Está dando para entender essas coisas assim, querido? Sensível e inteligível. Então, por quê? Para esse lado de cá você pode, para cá, né, sensível, você vai ver, vai ter opinião, vai ter as imagens, aquelas coisas. Para cá não, você começa a entrar no mundo até você chegar no inteligível, até você chegar à essência da coisa. Não a multiplicidade desse lado, mas a essência, chegar ao bem.
Mas quem é que pode trazer isso? Essa alegoria que ele faz com o sol, porque o sol permite você ver, sensível, mas, no entanto, você vai ter que caminhar para esse lado, porque senão você vai ficar misturado um pouco com as trevas. Entendeu? Fica sabendo que o que transmite a verdade aos objetos cognoscíveis e dá ao sujeito que conhece esse poder é a ideia do bem. Entende que é ela a causa do saber e da verdade na medida em que esta é conhecida. Mas sendo ambos assim belos, o saber e a verdade, terá razão em pensar que há algo de mais belo ainda do que eles. E tal como se pode pensar corretamente que neste mundo a luz e a vista são semelhantes ao sol, mas já não é certo tomá-las pelo sol. Da mesma maneira, no outro é correto considerar a ciência e a verdade, ambas elas semelhantes ao bem, mas não está certo torná-las a uma ou a outra pelo bem, mas sim formar um conceito ainda mais elevado do que seja o bem. Aí o cara refere-se a uma beleza prodigiosa, se é ela que transmite o saber e a verdade, mas que os excede ainda em beleza, pois sem dúvida que não é ao prazer que estás a aludir. Aí o cara para longe, o Sócrates, mas observa ainda melhor a imagem do bem. Como assim? Reconhecerás que o sol proporciona as coisas visíveis, não só, segundo julgo, a faculdade de serem vistas, mas também a sua gênese, crescimento e alimentação sem que seja ele mesmo a gênese. Como assim? Portanto, para os objetos do conhecimento, dirás que não só a possibilidade de serem conhecidos lhe é proporcionada pelo bem, como também é por ele que o ser e a essência lhe são adicionados, apesar de o bem não ser uma essência, mas estar acima e para além da essência pela sua dignidade e poder. Aí o Grau, com um ar muito cômico, o Grau exclamou: Vale-nos Apolo, que transcendência tão divina. Aí o Sócrates: culpado és tu, que me obrigas a exprimir a minha opinião sobre o assunto. Não pares de maneira nenhuma, ainda que não queiras ir mais longe, ao menos trata de novo da analogia com o sol, a ver se escapou alguma coisa. Realmente, são muitas as coisas que eu deixo escapar. Então não deixe ficar nenhuma, por pequena que seja. Suponho que deixarei muitas. Mesmo assim, até onde for possível, nas circunstâncias presentes, não será por querer que a omito. Então tem cuidado. Imagina então que, conforme dissemos, eles são dois e que reinam um na espécie e no mundo inteligível, que é a ideia do bem, né? Um na espécie, o outro no mundo inteligível, o outro no visível, que é o sol. Então ele botou bem as duas coisas, né? Um no mundo inteligível, a ideia do bem, o outro no visível, que é o sol. Não digo no céu, não vás tu a julgar que estou a fazer etimologias com o nome. Compreendeste, pois, estas duas espécies, o visível e o inteligível? Compreendi. Então suponho, lembra que eu falei na introduçãozinha que eu fiz que tinham 3 símiles? Um dos símiles era o quê? A linha que dividia o sensível de um lado e o inteligível do outro. É o que ele vai falar aqui, né? Ele vai falar isso, ele vai dizer assim: suponho então uma linha cortada em 2 partes desiguais. Corta novamente cada um dos segmentos segundo a mesma proporção, o da espécie visível e da inteligível, e obterás no mundo visível, segundo a sua claridade ou obscuridade relativa, uma seção a das imagens. Chamamos imagem em primeiro lugar as sombras. As sombras, lembra da caverna? As imagens são as sombras. Seguidamente ao reflexo nas águas e aqueles que se formam em todos os corpos compactos, lisos e brilhantes, e a tudo mais o que for do mesmo gênero, se estás a me entender.
Entendo sim. Supõe agora outra seção, da qual esta era a imagem que nos abrange a nós, seres vivos, e a todas as plantas e toda espécie de artefato. Ele supõe: acaso consentirias em aceitar que o visível se divide no que é verdadeiro e no que não é? E que tal como a opinião está para o saber, assim está a imagem para o modelo. Quer dizer, a imagem está para o modelo, assim como a opinião está para o saber. Aceito perfeitamente. Olha, ele fala tantas coisas que eu não sei se... Eu acho que eu já dei uma ideia relativamente boa, né? Eu vou só assim, para concluir, né, para passar para o livro 7, olha só. No final ele fala assim, ó: aprendeste bem, perfeitamente a questão. Pega agora nas 4 operações da alma e aplica-as, essas 4 operações da alma, e aplica-as aos 4 segmentos. No mais elevado está a inteligência. No segundo, o entendimento. Ao terceiro, entrega a fé. E no último, a suposição. E coloco por ordem, atribuindo-lhe o mesmo grau de clareza que os seus respectivos objetos têm de verdade. O cara até disse: eu compreendo, disse ele, concordo, vou ordená-lo, não sei o quê, papá. Aí eu vou dar uma ideia assim para vocês, que é dado lá na frente, mas eu vou pegar isso aqui, olha só. O Sócrates falando: bastará. Peguei lá na frente para você entender melhor isso aqui. Bastará, pois, que como anteriormente chamemos ciência a primeira divisão, entendimento a segunda, fé a terceira e suposição a quarta. Lembra? As coisas que eu falei lá atrás. E opinião as duas últimas. Inteligência as 2 primeiras. Quer dizer, opinião aqui, as 2 últimas seria a fé e a suposição. Isso é opinião, suposição, fé e tal. Inteligência para ele, as 2 primeiras, que seria o que? Ciência e o entendimento. E assim como a essência, não é assim, ele fala o seguinte: opinião as 2 últimas, inteligência as 2 primeiras, sendo a opinião relativa à mutabilidade, o que muda, a multiplicidade, né? Está a inteligência para a opinião. Não, e assim, a opinião relativamente à mutabilidade, e a inteligência à essência. E assim como a essência está para a mutabilidade, está a inteligência para a opinião. E como a inteligência está para a opinião, está a ciência para a fé, e o entendimento para a suposição. Quanto à analogia das coisas, que se fundam estas distinções, e a divisão em 2 de cada uma delas, a da opinião e do inteligível, deixemos-no ficar, Glauco, para não nos enchermos de discussões muito mais intermináveis dos que as já tivemos. Mais ou menos por isso, a gente deu uma ideia do que teria sido o livro 6º, né? Agora vamos para o livro 7.